A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a cada um de nós. Hoje eu vou falar então da diferença entre Deus em letra maiúscula e deuses em letra minúscula. A separação entre Deus e deuses. Jeremias capítulo 10 fala, e Jeremias capítulo 7, e é o versículo 16 ao 20, e Jeremias capítulo 44, do 16 ao 19, que fala então das rainhas dos céus. Quem são essas rainhas dos céus? É as que o povo tem aquela adoração de idolatria, que chama então Nossas Senhoras. Então cuidado com essas adorações. E falando então, descrevendo aqui o livro de capítulo 7 de Jeremias, que diz assim, o versículo 18: Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações aos outros deuses, deuses em letra minúscula, que são deuses em letras minúsculas, demônios, para me provocarem a ira. Então, quando as pessoas fazem isso, deixa de adorar Deus Pai para oferecer essas libações a outros deuses, Deus acende a ira de Deus, do Criador. Acaso, dando continuidade aí, é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha? Uma pergunta. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, entre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. O versículo, então, vamos para o livro de Salmos, capítulo 106, e o versículo 38 ao 39, que diz assim, e derramaram sangue inocente, o sangue dos filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. O que significa prostituição? Quando fala prostituição, os insensatos pensam que é um ato conjugal entre homem e mulher. A pior prostituição que a Bíblia fala, a prostituição verdadeira, é quando você deixa o espiritual de Deus, Pai, habitar na tua casa, que é o teu corpo, que é a tua casa, templo morada do Espírito Santo, para que então entre outro espírito de Deus, e se chama demônios. Então você entra em prostituição. A toda traição que você causa espiritualmente, se você trair espiritualmente a Deus Pai, amar outro Deus que não fez os céus e a terra, você está se prostituindo. O que é prostituição que a Bíblia fala? Deixar o Espírito Santo de Deus e amar outro Deus, se prostituindo com deuses. Por que chama prostituição? Porque vem vários sentimentos que você vai adquirir no decorrer do tempo, devido à adoração desses deuses. O que é que ele vai dar? Ele vai dar vício, ele vai dar intriga, ele vai fazer traição, ele vai causar adultério, ele vai causar violência, vai causar maldade, vai causar vingança e vários outros itens. E eles se alimentam de sangue. Esses ídolos fazem milagres, eles atendem os pedidos, fazem, porque o psicológico das pessoas, a mente move montanha, mas faz um cadeirante até andar. Mas uma coisa eu te digo, ele vai detonar alguém da tua família que não tem nada a ver com o teu pedido, com o teu apelo, com tua promessa, com tua adoração, e vai fazer alguém de tua família perecer, morte trágica, violência, vai causar alguém a violência, vícios, traições, intrigas, vinganças, maldades. Então, tudo que é perversidade, esse Deus, demônio, Deus em letra minúscula, demônio, vai fazer. Então, quando ler a Bíblia, quando tiver lá Deus em letra minúscula, é demônios. Quando tiver Deus em letra maiúscula, é o Criador. Então, a diferença entre Deus e deuses. E dando aí continuidade, aqui é porque eu
faço os vídeos e tenho, então, seguidores até em outros países. E dando continuidade aqui. Sobre, então, esse derramamento de sangue. Lá no antepassado, antes de Cristo, essa idolatria era tão tamanha, tão perversa, que aqueles mestres daquela época lá, falsos mestres daquela época, atacavam as casas dos pais de família procurando crianças inocentes para derramar o sangue. Era um ritual terrível, era uma maldição, que misericórdia. E dava aquele negócio na cabeça deles, e eles eram possessados por aquele espírito mau. E então, é o tal do balde fegou, Nabucodonosor, ia à procura dessas crianças possessados a fazer mal a elas. E depois disso, começaram a sacrificar animais também. Animais, bois, cordeiros, espécies de animais. Foi que então que veio uma miséria sobre toda a face da terra por causa dessa maldição aí de estar derramando sangue, que então as pessoas não aguentou, viu que aquilo era castigo, não suportaram os castigos, que eles estavam mesmo auto se prejudicando e procurando aqueles castigos por causa da rebeldia deles. Em vez de ir pelo caminho errado, eles estavam indo para o caminho da perdição, da destruição, do apocalipse. E foi que então lembraram que Deus existia. Quando amávamos a um só Deus, tínhamos alimentos em fartura. O Salmo 106 fala isso, que veio a miséria sobre a face da terra, que pereceram na fome, na miséria e na morte. Aí foi que então não sabia nem mais orar, porque já tinha muito tempo aquela adoração de idolatria naquela terra. Aí clamaram ao Deus de Israel. Aí foi que então Deus ouviu as orações. E daí então que perante aos inocentes, os descendentes foram nascendo dos seus ancestrais culpados por aquele ritual, aquela idolatria, que foi que então Deus teve de misericórdia dos descendentes, para que então sejasse libertos. Foi que então Deus mandou seu Filho como cordeiro, derramando o sangue de Jesus para tirar o pecado do mundo, da terra. Por causa desse derramamento de sangue, Deus mandou Jesus para tirar essa maldição da terra. Então Jesus se fez cordeiro, veio como cordeiro para tirar essa maldição da terra. E as pessoas ainda invocam, adorando a esses deuses que não fizeram os céus e a terra, como se não tivesse dó nem piedade da morte de Cristo. Ainda adoram esses deuses, que lá nos antepassados, esses deuses destruíam até a vida das crianças, onde muitos eram possessados e entravam dentro da casa dos pais, tiravam as crianças à força para matar, para derramar o sangue dessas crianças. Aí depois disso, hoje, as pessoas querem tapar o sol com a peneira. Não, vou derramar, vai usar a galinha, vai usar um porco. Essa idolatria ainda está até nos dias de hoje, essa idolatria. Tem muitas crenças e tradições aí que bebem até sangue de galinha. E uma coisa, o que eu quero falar aqui, conclusão. Todas essas pessoas que têm essas crendices, que têm essas tradições, esses deuses, eles se alimentam espiritualmente de sangue. Imolam os filhos e filhas aos demônios. Então, todas essas pessoas que têm essas adorações, a Rainha dos Céus, que são as Nossas Senhoras são consideradas a Rainha dos Céus, perecem também na fome e na miséria. Onde está isso? Jeremias capítulo 7, 16 ao 19. Jeremias capítulo 44, 16 ao 19. E então, o que é que acontece? Vai ter problemas sanguíneos, doença sanguínea. Todos esses que adoram, tem um tal de... É porque eu não estou aqui falando de competição, mas uma coisa que está acontecendo, é contemporâneo. A gente está vendo aí o que está acontecendo. Essa adoração aí de São Cosme, de tantas Nossas Senhoras aí que o povo adora, de deixar de adorar a Deus. Deus fica com essa ira. Aí acontece um bocado de desastre na terra, a gente não sabe nem por que tanta violência, tanto desastre, tanta tribulação, tanta traição, tanta intriga, tanta guerra entre filho e pai, pais e filhos, a falta de respeito dentro das famílias. E a gente não sabe, pois é a ira de Deus.
e nem tanta ira de Deus. É porque as pessoas abandonam a Deus para adorar o Deus do Baal de Fegô, do Nabucodonosor, e assim vai. Todos eles que adoram o tal do São Cosme, São Damião, um exemplo, e ele também exemplifica um exemplo, que muitas pessoas têm essas crenças e bebem até sangue de galinha. Antigamente, antes de Cristo, se fosse fazer essa crença aí, beber era sangue de gente mesmo. É o cálice das nações, é o cálice da prostituição, é o sangue, é guerra. Então, todos eles vão ter AVC, infarto. Antes da morte, ou tem morte trágica, de violência, ou acidente, ou se não vai ter AVC ou infarto. Pode psicanalizar dentro das famílias desses adoradores de São Cosme, de Nossas Senhoras, que todos eles morrem ou têm problemas de AVC ou infarto, ou morte trágica ou violência.